Olá! Se você acessou esse vídeo, é porque tem interesse em aplicar para o visto de turismo americano. Eu vou te ajudar com um passo a passo de como preencher o formulário DS-160, que é o visto que a maioria dos brasileiros e das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora tem interesse. Se é esse o seu caso, seja bem-vindo. Bem, visto que é um formulário extenso, então são muitas as perguntas e muitos os campos que têm que ser preenchidos. Então eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Esse primeiro e um outro vídeo que você vai ter acesso no link logo abaixo na seção de comentários e descrição desse vídeo. E outros vídeos como terminar o processo de aplicar para o visto americano. Bem, nesse primeiro vídeo nós vamos preencher a parte das suas informações pessoais, o campo com as suas informações. Para você fazer isso, o primeiro passo é acessar o site da Embaixada Americana, do governo americano. Aqui embaixo tem, é o primeiro link. Clicando nele, você vai ser direcionado para uma página em inglês, mas há a possibilidade de você fazer o câmbio do idioma para português. E na barra País, você vai selecionar o país que você vai se apresentar, no caso Brasil, assim como está escrito, Brasil. Em seguida, a embaixada. No Brasil temos 4. A Embaixada de Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Selecionado o campo da embaixada, você vai ser direcionado para a página já do formulário, formulário DS-160, que é o formulário para quem quer aplicar como turista e não como imigrante, é o visto de não imigrante. Certo? Tudo ok? Então vamos dar continuidade, na verdade, dar início à aplicação do visto e o preenchimento do formulário. A primeira coisa que você vai ter que preencher é o seu surname, o seu sobrenome, aquele nome que você herda da sua família. Por exemplo, se o seu nome for Ana da Silva, então seu surname é da Silva. Logo depois, você vai preencher com a informação given names. São aqueles nomes que você ganhou dos seus pais, que eles te deram. Ana. Logo embaixo, full name in native alphabet. É o seu nome completo, como aqui temos no Brasil, Ana da Silva. Preenchido, o próximo campo, ele diz assim: Have you ever used other names? Você já teve um outro nome? Talvez por ter se casado, por motivos religiosos, você mudou. Caso tenha tido, você vai marcar a opção Yes e vai dizer quais foram os seus outros nomes e o motivo pelo qual você mudou. Caso não tenha, No. A outra pergunta é: Do you have a telecode that represents your names? Não. Você, brasileiro, você não tem esse código, então pode marcar a opção No. Sex. Se o seu sexo for male, masculino, marque esse campo. Caso você seja feminino, seu sexo, female. Agora vem o campo do estado civil. Marital status. Você vai marcar married, esse primeiro, caso você seja casado. Single, caso seja solteiro. Widow, caso você seja viúvo ou viúva. Divorced, caso você seja divorciada ou divorciado. Date of birth, a sua data de nascimento. Lembrando que no inglês, primeiro você coloca o mês do nascimento, depois vem a data e o ano que você nasceu. State of birth, que é o seu estado de nascimento. Country of birth, Brasil. Terminamos então a parte do preenchimento das suas informações pessoais, data de nascimento, nome e o local onde você nasceu. Vamos seguir então com a Personal Information 2. O primeiro campo dessa página é o Nationality, sua nacionalidade. Brazilian é o que você vai colocar se você for brasileiro. Brazilian. Do you hold or have your held nationality? Certo, se você já tiver tido outra nacionalidade e mudou, você vai marcar o campo Yes, vai dizer qual foi a sua nacionalidade, qual era a sua nacionalidade antes, e o motivo pelo qual você mudou de nacionalidade. Afinal de contas, não se muda todo dia. Caso você sempre foi brasileiro e continua sendo, você vai marcar a opção No.
National Identification Number. Nesse campo, você coloca o seu número do seu RG, seu número de identidade. O próximo campo é US Social Security Number. A maioria dos brasileiros não tem. Se você está aplicando pela primeira vez com visto americano, você nunca esteve nos Estados Unidos, não tem nem condição de você ter. Pode marcar a opção No. Próximo campo, você vai colocar a opção Does not apply, que é para o campo US Taxpayer ID Number. Como brasileiro e nunca esteve nos Estados Unidos, também não tem como você marcar Yes. Bem, o próximo campo que vamos iniciar agora é com Address and Phone Information, suas informações de endereço e telefone. Home Address. Nesse primeiro campo, Street Address Line 1, você vai colocar o seu endereço, porém o consulado ele recomenda que você faça isso com a estrutura de preenchimento de formulários americanos, de endereços americanos. Ou seja, digamos que seu endereço seja Rua Paulo, número 210, setor São Vicente. Então, no inglês, primeiro vem o número da casa, 210, seguido do nome da rua, João Paulo, a abreviação da rua aqui é Street, se for rua, Street, ST, e São Vicente, como o seu bairro. Ok? Na opção Line 2 para o endereço, você não precisa colocar nada, pode deixar vazio. City, você vai colocar a sua cidade. State, o estado. E o zip code é o seu CEP. Em seguida, country, o seu país, que você vai colocar Brasil. Mailing address. Certo. Nessa informação, olha, is your mailing address the same as your home address? Nesse campo você vai colocar o endereço da pessoa que vai receber o seu visto, porque você leva o seu passaporte na hora das perguntas no consulado, na hora da entrevista, você leva o seu passaporte fica com eles para que eles possam confeccionar o visto e enviam para o endereço. Detalhe, não são todas as cidades no Brasil que têm como receber. Só as cidades metropolitanas que têm acesso ao DHL, que é o correio que a Embaixada Americana usa para entregar as encomendas. Então, se você vive em São Paulo, você consegue colocar. Se você vive no Goiás, se for em Goiânia, você consegue. Distrito Federal, você consegue em Brasília. Mas agora, se você mora que nem eu, no Tocantins, nem na cidade do Tocantins, a DHL, eles entregam. Então, eu tive que colocar o endereço de um amigo que mora em São Paulo. Se o seu endereço ele estiver na lista, tem um campo, tem como você pesquisar depois o campo das cidades que recebem. Se a sua tiver, você pode colocar Yes, que vai manter o endereço. Caso não seja, você vai colocar No e vai colocar um endereço de um lugar que possa receber. Igual no meu caso, eu coloquei o endereço do meu amigo. Se você marcar No e colocar o endereço de uma outra pessoa, você tem que colocar com conhecimento a quem vai receber e os dados dessa pessoa, que inclui CPF. Então você já coleta essas informações dessa pessoa. Certo, o próximo campo é o phone. Você vai colocar nesse primary phone number, o seu celular. Então você vai colocar 0055, em seguida você vai colocar o DDD e o seu número. Depois, o secondary number, você vai colocar o residencial, da mesma forma, 0055, código do estado e telefone. Work phone number, telefone do seu trabalho. E embaixo o seu email address, seu e-mail. Terminado esse campo, damos início ao campo Passport Information. Você vai preencher aqui o campo com o seu passaporte, a numeração do seu passaporte. Certo, o primeiro campo que você tem que preencher aqui é o tipo do seu passaporte. Passport Type. Você vai marcar Regular se for o seu passaporte regular. Quais são as outras opções? Digamos que você teve que tirar um passaporte de emergência. Ele tem validade mais curta. Então você vai marcar a opção de Emergency. Se seu passaporte for normal, esse com duração de 5 anos, o Regular. Depois, no campo de baixo, você vai colocar o Passport Number, o número do seu passaporte. E na opção de baixo, o Book Number do seu passaporte, você vai colocar Doesn't Apply. Você não vai aplicar essa informação.
O country, o país que foi emitido o seu passaporte. Se você tiver tirado ele no Brasil, você coloca Brasil. Se você tirou no consulado brasileiro em outro país, você coloca o país em que você tirou. A city, a cidade onde ele foi emitido. E em seguida o estado onde foi emitido o seu passaporte. Country, Brasil. Agora o passaporte de qual país? Mesmo que você tenha tirado em outro país, em um consulado, por exemplo, brasileiro, nessa opção você coloca Brasil porque o seu passaporte é brasileiro. No próximo campo, no Issuance Date, in Expiration Date, você vai colocar a data de emissão e a data de expiração do seu passaporte. Daquele mesmo jeito. Primeiro mês, depois o dia, seguido do ano que ele foi emitido e o que ele vai expirar. O último campo dessa plataforma de Passport Number, você vai colocar Yes, caso o seu passaporte já tivesse sido roubado ou extraviado, e No, caso ele não tenha sido. Bem, Travel Information é o próximo campo. Proposal of Trip to US. Qual o propósito? Você vai fazer o que nos Estados Unidos? Se você estiver aplicando para o DES 160, você vai colocar a opção, essa opção que vai aparecer aqui, olha, Temp, Business, Pleasure Visitor, B, que é a opção de turismo, tá? Turismo e negócios. Você está indo como visitante, ou para passear, ou para tratar de negócios. Não é imigrante. Você não quer ser imigrante. Em seguida, você vai selecionar, ainda nesse campo, a opção Business e Tourism, Temporary Visitor, B1, B2. Vai estar exatamente assim como está escrito aqui. Então você vai marcar essa opção. Certo? Have you made a specific travel plans? Você já planejou a sua viagem? Você tem uma planejada? Caso você não tenha, você vai colocar No. Mas pode ser interessante que você coloque Yes, que passe mais credibilidade. Se você marcar Yes, é importante que você já tenha de fato pesquisado em qual cidade você quer ir, quando você quer ir, todas essas informações. E lembre-se que é importante que você apegue às informações que você apresentar nesse formulário, porque ele vai ser a base da sua entrevista. Então, se você se contradizer, se você disser algo aqui no formulário, em seguida você disser outra coisa na embaixada, isso pode te complicar. Então, se apegue às informações, até porque eu espero que elas sejam as verdadeiras. Caso você tenha planos específicos, você vai colocar a data que você pretende chegar nos Estados Unidos. Lembrando que é uma data aproximada. Até porque a própria embaixada, o governo americano, ele pede que você só compre sua passagem depois de ter seu visto já tirado. Para evitar que você perca sua passagem, por exemplo, ou tenha algum transtorno. Então, quando você pretende ir? Pretendo ir na segunda quinzena de dezembro ou de julho. Então você coloca July, 10th, dia 10, e coloca o ano seguinte. Isso é uma sugestão, tá? Sugestão. Então, se você tiver seus planos próprios, que assim o faça. Depois, você vai colocar o quanto tempo você pretende passar lá. Couple of weeks, quer passar 2 semanas? Quer passar 1 week, 1 semana? 1 month? Quer passar 1 mês lá? Evite colocar muitos dias, porque pode ser que eles estranhem, né? Com qual razão a pessoa abandona tudo que ele tem no seu país e passa 1 mês fora? É muito tempo. Então evite, não coloque tanto tempo. Coloque 15 dias, 20 dias no máximo. Evite criar suspeitas, certo? Bem, o próximo campo é o endereço onde você vai ficar nos Estados Unidos. Mas como assim aonde eu vou ficar? Se você conhecer alguém, detalhe, tem que ser uma pessoa legal, tá? Não coloca as informações de um parente seu, de um amigo seu que é ilegal nos Estados Unidos. Isso não ajuda nem pra você e nem pra ele. Então, se você vai aos Estados Unidos e não tem aonde ficar, não conhece ninguém, você procura na internet um hotel. Aí você vai pegar as informações desse hotel. Telefone, endereço, e-mail. Lembre-se, se apegue a essas informações. Achou um hotel? Legal? Beleza. Você imprime essas informações e se apegue a elas, estude elas. Certo, aí você vai colocar o endereço que você vai ficar. Pode ser um hotel mesmo, como referência. Você vai colocar o endereço dele, a cidade,
o estado que ele fica, Califórnia, New York, New Jersey, Flórida, enfim. E depois o zip code, que é o CEP do hotel. Certo, o próximo campo ele é muito importante e vocês têm que se atentar a ele, que é o person for your trip. Perdão, person paying for your trip, a pessoa que vai pagar a sua viagem. É você? Caso seja você quem vai pagar a sua viagem, você vai marcar a opção self. Caso seja uma outra pessoa, other person, outra pessoa. E aí você vai colocar quem é essa pessoa, qual o grau de parentesco que ela tem com você, certo? Nesse caso aqui pode ser, por exemplo, uma organização, digamos que uma empresa, ela esteja pagando para você fazer um congresso, algo do tipo. Então você vai marcar nessa opção e vai dizer quem é que vai pagar. Vamos então para o próximo. Travel Information, Travel Compensation Information. Com quem você vai viajar? Are there other person traveling with you? Tem mais alguém viajando com você? Tem, eu vou em um grupo, vou com meus primos. Então, yes. Aí você vai dizer, eu vou com fulano, ciclano, beltrano. Mas agora não, estou indo sozinho. Então você marca a opção não, tá? Para dizer que você não tem ninguém te acompanhando nessa sua primeira viagem aos Estados Unidos. Preview US Travel Information. Have you ever been in the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? No, é meu primeiro visto, então não. Marca a opção não. Have you ever been staying in the US Visa? Você já tentou algum visto americano e ele foi negado? Digamos que você já preencheu um outro, fez a entrevista e foi negado. Então você vai marcar yes para esse, caso seja a primeira vez que você se dirige ao consulado para aplicar o visto americano, não. Certo, o próximo campo é certo, na verdade é assim, olha. O campo Have you ever been issued a US Visa? Quer lembrar se você já possui um visto americano. Caso você já tenha tido um visto americano, você vai colocar yes. Talvez você tirou quando fosse uma criança. Yes. Aí você vai colocar a numeração, que fica em vermelho. Você vai colocar a numeração do visto ali nesse campo. O campo de baixo aqui se refere a vistos negados, que é o Have you ever been refused a US Visa? Caso tiver sido negado, você coloca yes. Próximo campo. Has anyone ever filed an immigration petition on your behalf of the United States? Certo. Você vai marcar yes apenas se você já tiver preenchido uma petição de imigração e cidadania dos Estados Unidos. Agora você está pedindo para turismo. Mas você já pediu visto para imigrante, para morar lá nos Estados Unidos? Se você já tiver feito isso, marque yes. Certo? Até porque a polícia americana, ela averigua todas essas informações antes da sua chegada ao consulado. Então, seja honesto e sincero. Já tentou? Yes. Se não, no. Próximo campo. US Point of Contact Information. Aqui é o Contact Person or Organization in the United States. É o contato das pessoas que você conhece nos Estados Unidos. Caso você não conheça ninguém, você vai colocar a opção Doesn't Apply. Doesn't know. Não conhece ninguém. Organization Name é o nome da organização onde você vai ficar. Do nome do hotel, perdão. Digamos que você vai ficar num Hilton. Então você coloca o nome do hotel. E você vai ter que repetir o endereço dele. Relationship to you. Que relação a pessoa que você colocou como sendo que vai te receber nos Estados Unidos tem com você? É um parente? Você vai colocar relative. É um amigo? Friend. Mas agora se for o hotel, você vai colocar a opção other, que é outra opção. Tipo, não tem nenhum relacionamento contigo, a não ser de negócio. Você preenche com o endereço do local onde você vai ficar. Family Information, Relatives. Nesse campo você vai colocar as informações referentes à sua família. O primeiro são os dados do seu pai, o que inclui, primeiro campo, surname dele, o sobrenome dele, seguido do given name, do primeiro nome do seu pai, date of birth, a data de nascimento dele, e o último campo é, is your father in the United States? O seu pai está nos Estados Unidos? Se você tiver seu pai nos Estados Unidos, yes. Se não, não. E o último campo relacionado a isso é quanto à sua mãe.
vai fazer a mesma coisa. O surname dela, o given name, date of birth e se a sua mãe está nos Estados Unidos. Do you have any immediate relatives in the United States? Você tem algum outro parente além desses dois que você mencionou nos Estados Unidos? Primo? Tio? Tem. Tá, mas agora digamos que seja o primo do tio da sua mãe. Não necessariamente parente seu, é distante. Então não precisa se preocupar quanto a ele. Mas agora se for seu primo, seu tio, marque a opção correta, tá? Marque yes. Se você não tiver mesmo ninguém, no. Do you have other relative in the United States? É a mesma pergunta de cima, se você tem algum parente nos Estados Unidos. É mais ou menos o... Tem certeza que não tem ninguém? Tenho certeza. Então coloca a opção no. Mas agora se você mudou de ideia, você sabe que tem, você coloca yes, que você vai poder repetir a opção lá em cima novamente. Agora vem as suas informações quanto à educação e trabalho. Present Work Education Information. Certo. Vamos lá. Nessa primeira parte, você vai colocar a sua ocupação principal. Certo? Você vai procurar qual dessas profissões que vai aparecer na caixa tem a ver com você. Você é um student, você estuda? Student. Você é um civil servant, um funcionário público? Civil servant. Você é um lawyer, advogado? Lawyer. Você é um doctor? Doctor. Então você vai procurar a sua profissão. Não encontrou? Olhou todas, não encontrou? Aí você vai marcar a opção other. E você vai dizer qual é. Depois, present employer or school name. O nome da empresa que você trabalha ou então da escola onde você estuda. Aí você vai preencher com o endereço desse local, da sua escola, do seu trabalho. Nome da rua, no formato americano, lembrando, primeiro o número, depois o nome da rua, depois o setor. Cidade, estado, CEP e país. Depois, no campo Monthly Income in Local Currency, é o total que você ganha. Tá, você tem 10 rendas. Então, nesse campo, você vai colocar o total dessas 10 rendas, certo? Aí se você ganhar 5 mil reais, por exemplo, você vai colocar no formato 5000. Não precisa colocar vírgula para dizer que nenhum centavo. Você coloca só o número total. E lá no campo Briefly Describe Your Duties, você vai colocar alguma observação referente ao seu salário. Digamos que você tem os suas 10 rendas. Aí você vai descrever em inglês. De tal serviço eu ganho tanto. De tal serviço eu ganho tanto. Eu recebo uma aposentadoria, tanto. Uma pensão, tanto. Certo? Aí você faz a descrição. Ótimo, o nosso tempo já está gigantesco. Eu espero que tenha sido útil. E nós terminamos por aqui a nossa primeira parte do nosso vídeo quanto à aplicação para o formulário DS-160, pedido de visto americano para turismo e negócios. Para ver a segunda parte do formulário, assista o vídeo onde você encontra o link aqui embaixo. Até mais!